bateu palma, né? Vamos lá então. Salve atinado e atinada, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53. Estamos gravando aqui no Alma Studios. Vida a ideias e criações. O TinoCast é um podcast que vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas no YouTube. Então, se você não viu ainda nenhum episódio, aqui na sua tela vai aparecer um QR Code, um QR Code. E nesse QR Code, o que tem, Cuca? Esse QR Code leva para o nosso Linktree, onde tem todos os links ali. Tem links para o YouTube, tem o link para que mais? Para Apoia-se. Apoia-se, onde você participa com contribuições a partir de R$15 e ajuda a manter a iniciativa de pé. Tem também para Lacute Pizzas. Exatamente. Vai para Lacute, vai para cervejaria, pode fazer o pedido da cervejaria lá nas Os, né? E não tem o Spotify também? Tem Spotify, tem Spotify também, o Apple Podcast. Tem todos os links, todas as utilidades que você, atinado, que ainda não faz parte da nossa comunidade, vai ver ali esse link e com certeza vai se tornar um atinado, porque tem muita coisa que a gente já fez aqui, já produziu, muita gente legal e só coisas boas estão vindo para esse ano que tá começando agora. Tá começando 2026 com tudo. Então, eu quero dizer uma coisa. Tá. Quero pedir para você se inscrever. Se tu tá vendo já o terceiro episódio, te inscreve ali, né? Ou se tá vendo for o primeiro também. Se for o primeiro, dá um joinha aqui e começa a seguir. Isso aí vai distribuir para mais pessoas, isso pra gente é muito bom. Começar agradecendo aos nossos apoiadores, a Lacute Pizzas, Zó Cervejaria e a Livraria Vanguarda, que usando o cupom TINO nas compras pelo site, você ganha 10% de desconto e parte dessa venda vai ser revertida pra gente. E nós já fizemos uma compra pelo site da Vanguarda e nós queremos presentear o nosso convidado aqui com um livro. Muito obrigado. Começar o ano... Eu já li o Sapiens, o Nexus eu ainda não li, então veio numa boa hora. Olha aí, ó. Ainda mais ser da Livraria Vanguarda, que é local. Parceira do Parque Parceiro. Que bom. Também agradecer aos nossos patrocinadores. O Tino é patrocinado pela Incomum Cuidadores de Marca. E o nosso patrocinador master, que é o Parque Una. Imagina você trabalhando em frente a um lago, com gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia. O lugar onde as pessoas se sentem bem, ele é aberto e convida. Inspira. E esse é um dos motivos que atrai tanto a indústria criativa da cidade de Pelotas para dentro do Parque Una. Ele é uma extensão do escritório, você pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça e interagir com centenas de outros negócios que já estão por lá. E se eu quiser morar, posso morar lá também? Pode. Só fazendo a correção do texto, já são milhares, porque já vendemos mais de 1.000 salas. Eita! Uau, atualizando. Uma salva de palmas, Parque Una. Parque Una é um bairro para ser vivido agora. E hoje o nosso assunto é criatividade urbana. O que muda quando a gente para de pensar em lote, passa a pensar em cidade? Planejar bairros é mais que arquitetura ou é mais um comportamento humano? Fazer cidade é um ato político? O que o Parque Una ensinou para quem está morando lá ou para a cidade como um todo? E hoje nós trouxemos quem? Um dos idealizadores do Parque Una, Fabiano Demarco. É sócio da Idealiza Cidades e uma das principais referências em desenvolvimento urbano no Brasil. Com formação em Direito e trajetória empreendedora, atua há quase 2 décadas criando bairros planejados que colocam as pessoas no centro do projeto. É idealizador do Parque Una em Pelotas, case nacional de urbanismo contemporâneo e lidera empreendimentos em diversas regiões do país, defendendo um jeito mais humano, integrado e responsável de fazer cidade. Muito obrigado. Ter um bom plano de longo prazo e reflitam muito sobre isso e depois trabalhem honestamente com bastante persistência. Teu arroba? Muito bem. FDMarcoBet, Idealiza Cidades, Parque Una UDI, Parque Una SJC. Parque Una Pel. Parque Una Pel. Parque Una Pel. Comigo, nossos 2 co-hosts, Daniel Cuca Moreira. Construa que elas virão. @Cuca em Comum. Flavinha Barros. Vê que a vida é uma grande ponte. Não constrói nela a tua casa, somente atravessa. É um provérbio budista. @Flávia X Barros. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico.
@AlanMiguelGonçalves, @alma.studios.br. Fabiano, que prazer te receber aqui. Me diz uma coisa que é uma dúvida que eu já tenho, já vou começar assim. Por que um lago no centro do Parque Una? Qual foi a ideia de trazer esse lago para um tipo de construção, né, como esse bairro planejado? Acho que a Idealiza começou desenvolvendo projetos em áreas baixas, inicialmente lá por Capão da Canoa, Atlântida, e aprendeu a desenvolver lagos. Pelotas também é uma cidade plana e baixa e úmida, e o lago tanto tem um papel de contemplação, então é excelente elemento de paisagismo, mas também é um elemento de drenagem, de amortecimento de pico de cheias. Acho que é um tema que está na moda aqui, a drenagem sustentável, fazer cidades esponjas, fazer um empreendimento que não atrapalhe o empreendimento vizinho, e a construção dos lagos nada mais é do que o que se diz hoje em dia que são as cidades esponjas. Ah, que sucesso! E, bom, começaste essa trajetória tendo um escritório de advocacia, 5 anos atuando como advogado dentro do escritório, né, coordenando um time de mais de 20 pessoas, né? Qual foi esse gatilho para virar essa chave de sair do direito e ir para construção civil, para arquitetura, para pensar em cidades assim? As pessoas sempre acham que teve um momento assim que virou, mas na verdade foi uma transição muito lenta. Eu comecei a advogar para indústrias, advogava para frigoríficos, aí um dia um dono de um frigorífico estava querendo comprar um apartamento, estava meio enrolado o apartamento, chamou o advogado, que era eu. Aí o corretor que acompanhou essa transação, que é o Luciano Cardoso, falou, o Fabiano prestou um bom serviço, aí foi vender um terreno para um incorporador, lembrou de mim, me indicou, que era a V3 Empar. Aí eu assessorei a V3, o Valdomiro, ele gostou do trabalho, começou a me contratar para alguns outros trabalhos. Aí começou a se olhar para mim como uma empresa que trabalhava para construtores. Aí um cliente do escritório, que eu advogava cobrando inadimplência de venda de arroz, que era o Rodrigo Costa, irmão do Ricardo, hoje meu sócio, falou que o irmão dele queria comprar um terreno aqui em Pelotas, num final de semana, precisava de um advogado, e me chamou, e eu ajudei a redigir os contratos de aquisição dessa área. Ele me perguntou num segundo negócio se eu gostaria de comprar junto com ele o terreno. Eu acabei topando o desafio, vamos dizer assim, a aventura. Fizemos o Veredas em 2011, foi o lançamento. O financeiro do Veredas era feito dentro do escritório de advocacia, uma parceria com a Certec, que é o escritório do Gilney, que hoje se mudou para o Parque Una e mora lá no Lagos de São Gonçalo. E tinha uma pessoa dentro do escritório de advocacia, que era a Anabela, que fazia o financeiro. E foi indo, até que chegou um momento que os negócios que eu tinha com esse cliente dentro do escritório de advocacia já estavam um pouquinho maior do que o negócio do escritório de advocacia que eu tinha. E aí eu acabei percebendo e não decidindo que a minha atividade econômica mais relevante era a imobiliária. E aí tomei uma decisão, mas não uma decisão arriscada, foi muito mais um reconhecimento do movimento lento que foi acontecendo na minha carreira. E aí decidi parar de advogar. Não que eu não advogue, eu continuo advogando, mas agora em causa própria, em todos os pontos que a empresa se relaciona em vários setores. E aí eu virei construtor, loteador, mais por uma gestão de oportunidades do que por uma grande visão. Legal. E naquela época, vocês estavam nos condomínios, né? O Ricardo tinha feito o Lagos, antes no Litoral Norte, depois o Lagos, e aí entrou no Veredas, né? E como é que deu essa migração? Não migração, continuo com condomínios, né? Mas como é que vocês deram esse pulo a mais aí pro bairro? Foi a mesma coisa, não foi uma grande visão, foi uma grande solução. Vocês três são empresários, sabem que todos os dias nós temos um problema para resolver, né? Quanto mais nós fomos diligentes, criativos e mais horas dedicamos àqueles problemas, a gente encontra soluções melhores. Nós tínhamos uma área que era boa demais para fazer um condomínio, estava atrás do shopping, com um índice de aproveitamento que é quanto pode construir no terreno livre e altura livre, ou seja, um potencial construtivo quase infinito.
Diferente das áreas do Lagos, do Veredas, do Alphaville, do Estância do Laranjal, que só podem construir 2 andares. E ela era grande demais para fazer prédios, porque cabia 32 edifícios. E parecia uma coisa um pouco utópica. E quando pegou fogo a Panambra, eles nos procuraram para comprar um terreno. Primeira coisa que eu disse, olha, nós não temos terreno. Vai lá, fala com o pessoal da Real Empreendimentos ali no entorno do shopping, fala com o pessoal da Pelotense, que tem área na Ferreira Viana, e fui passando os nomes das pessoas que tinham terreno que eu achava que seriam bons para Panambra. Aí passou uma semana, eles voltaram, não nos acertamos com ninguém, a gente gostou de conversar contigo, tem certeza que o terreno de vocês não dá para fazer a Panambra, que era ali no Parque Una. Aí eu falei com o Ricardo, meu sócio, o pessoal tá querendo nos comprar um terreno aqui, mas não tem água, esgoto, luz e acesso. Mas isso aí a gente faz. E aí o Ricardo deu uma googlada lá para fazer uma infraestrutura. Chegamos à conclusão que dava para fazer um bairro planejado. Se tinha alguém querendo comprar, fazer uma concessionária, talvez tivesse mercado, a gente não sabia. E aí voltamos para Panambra. Olha, nossa ideia é essa aqui. Fizemos um rascunho assim num final de semana, que tinha um lote de esquina, um lago, uma praça e uma ideia de um bairro planejado. Para encurtar a história, o Una saiu e a Panambra não saiu. Essa ideia surgiu... o Parque Una completou 10 anos agora. Essa ideia começou em 2013, 2014, mais ou menos por aí. O Ricardo comprou aquela área em 2007 ou 2008. Uhum. E como ela era boa demais para condomínio e grande demais para incorporação, a gente olhava para ela e dizia, não, isso deixa para depois, deixa para depois. A gente ia fazendo outras coisas, até porque a gente não sabia o que fazia ali. E aí a aprovação do projeto se deu em dezembro de 2014. A secretária de Mobilidade Urbana, gestão da cidade de Mobilidade Urbana era a Josiane Almeida. E aí o lançamento oficial, que foi aquela festa lá na Estância do Laranjal, foi em março de 2015. E o lançamento do primeiro prédio, que aí, por isso a história dos 10 anos, foi em novembro de 16, que foi o Ola. Então faz 10 anos que a gente lançou o primeiro prédio e 12 anos que a gente aprovou o loteamento. De 15. Novembro de 15. O Ola, acho que foi 16. Então a gente tá contando para que o então foi 15. Fake news. Eu sou ruim de data. O Cuca que fez a campanha deve ter conferido. Não, me falaram que era 10 anos, eu acreditei. 10 anos do quê? Do primeiro empreendimento, do lançamento. Mas é legal pensar, né? Porque nesses projetos, nesses processos de transição, as coisas não têm marcos, né? Como na própria história que a gente vive, não é uma coisa que, começou agora e já acabou e terminou, não. Vai passando por um processo, essa transição, né? De entender, tá rolando mais aqui, tô tendo mais um faturamento mais aqui, por que não investir mais aqui se já tá sendo procurado? Isso é uma percepção do empresário também, né? A gente chama o bairro de planejado e isso causa nas pessoas uma expectativa de que a gente é meio futurólogo, assim. Aqui vai ser uma farmácia, aqui vai ser um posto de combustível, aqui vai ser uma concessionária. E o bairro é muito mais administrado do que planejado. Porque ele começou com um negócio de uma concessionária Volkswagen num bairro de cidade para as pessoas. Então, a vida da gente também é assim. É muito mais administrar o dia, o presente, do que fazer muita futurologia. Então, eu acho que resolver bem as coisas que se deparam na vida e nos negócios é mais importante do que imaginar ou adivinhar que as coisas vão acontecer como a gente espera. Sim, desculpa. Isso que eu ia te perguntar, assim, o que dessa visão inicial, assim, desse bairro, essa parte não deu certo, mas vamos seguir com a ideia do bairro, e o que se tinha, assim, pensado que aconteceu e o que não aconteceu, assim, nesses 10 anos, assim? Gente, o que foi planejado e foi de fato planejado a executado? Foram 10 anos, né? Ao longo de 10 anos sempre aparece uma ideia, uma novidade, uma provocação de um cliente. Então essas ideias, elas não foram concentradas, assim. Às vezes eu faço uma analogia, já que a gente está no final de ano, numa árvore de Natal. Todos os anos a gente compra um enfeitezinho novo e vai pendurando, né? Uhum. E o bairro planejado, ele é um fruto, assim, de novos enfeites que a gente vai pendurando ao longo dos anos. Então, assim, não foi planejado
ter um rooftop da vanguarda, não foi planejado ter o restaurante do canto. Mas eu notei na pandemia que o Madre lá e o Nave estavam fechados. Sei lá quantos funcionários eles têm, imagino uns 100. E eles são muito criativos. Aí eu lembrei, vamos fazer uma campanha com o restaurante inspirado o prédio na linguagem que vocês têm nos restaurantes. Eles toparam. Aí me aparece o Gelson lá, não, eu quero um galpão para guardar livro. Não, galpão não, vamos fazer uma livraria. Não, mas uma livraria não agora. Não, mas então vamos fazer uma âncora para uma rua coberta futura. Tá, então já que eu gostei do prédio, vou ficar com o rooftop. E então... Sim, é vivo. Mas é que nem a gente, né? Eu tenho um planejamento, por exemplo, vou fazer uma viagem. Eu tenho um planejamento da viagem, mas eu vou aberto àquilo que vai surgindo para eu viver aquela cidade além do que eu planejei, né? Eu acho que é um pouco como na vida, assim. Aí os vizinhos ali da Real Empreendimentos, da Companhia Tiaraju, nos convidaram para expandir o conceito do Parque Una quando viram a performance comercial que teve no lançamento lá em 2015. E aí a gente fez uma parceria para expandir o Parque Una até encostar no shopping. Na época, eu me lembro que o prefeito era Eduardo, ele dizia, eu quero fazer um novo centro administrativo, quero terminar meu mandato despachando no novo prédio. Vocês lembram disso? E aí a gente entrou na ideia, que a gente acompanha a cidade, não, vamos então fazer o terreno para o novo centro administrativo. Aí não saiu o centro administrativo, ia sair uma PPP, não saiu. Hoje em dia não se fala mais em PPP, aí o assunto era que a Câmara queria um terreno. Aí, não, vamos destinar então um terreno para a Câmara. Aí a Câmara topou um terreno, agora a Câmara vai comprar um terreno. Então, assim, é muito menos planejamento e muito mais gestão do dia a dia. Sim. Hoje mesmo, né? Eu olhei o terreno lá e disse, vamos fazer uma pracinha aqui, onde ia ser uma Câmara de Vereadores, vamos fazer uma nova área verde para o Parque Una, que já tem uma densidade considerável. Hoje eu vinha passeando pela cidade, estava ouvindo a Rádio Pelotense, e aí estavam entrevistando um instrutor de corrida, e ele estava falando que o grupo está todo lá no Parque Una correndo, porque é seguro, porque não tem que atravessar a rua. A pista lá tem 800 metros. E isso são coisas que a gente vai notando e criando alternativas no dia a dia. E que não planejou. Nós fizemos a primeira reunião dos 12 síndicos lá do Parque Una, agora em dezembro. Então, assim, um deles, que é síndico ali do Ares de Plaza, já está fazendo parte da gestão da associação de bairro. Agora eles vão começar a se relacionar mais com o dia a dia. E às vezes a gente fazia os eventos de marketing assim, para a cidade, convidando as pessoas. Hoje a gente já tem acho que umas 2, 3 mil pessoas morando lá. Então agora nós vamos já mudar um pouco o olhar e fazer mais eventos, vamos dizer assim, para interagir com as pessoas que já moram ali, para elas reverberarem a qualidade e o senso de comunidade que elas têm que desenvolver, do que ficar fazendo para fora da cidade, porque hoje a nossa comunidade é grande, é forte. Imagina, foram 1.000 salas vendidas, são 1.000 negócios em 10 anos. O poder de comunicação que isso que tem com a cidade inteira, ele é incalculável. Né? Fala um pouquinho da associação de bairro, que eu acho que é um dos pilares de sucesso, assim, de um projeto que nem esse, né? Por que uma cidade não consegue ser tão bem cuidada com o IPTU? Por que um bairro com uma associação de bairro consegue? Bom, como eu não sou político, como eu geri bem a cidade, eu não sei responder. Mas como eu sou empresário da construção civil e advogado, o contrato da associação e a escala de bairro, eu acho que eu tenho uma compreensão boa. No Una, mais ou menos R$1,35 por metro quadrado de área construída, que cada um detém, é o que a pessoa paga para a associação de bairro. Então, quem mora num apartamento de 100 metros quadrados vai pagar R$135 por mês e, proporcionalmente, uma área maior ou menor. Isso dá uma arrecadação próxima de R$200 mil por mês. A área ali do parque tem 40 mil metros quadrados, tem câmeras, tem central de monitoramento, tem gerador para quando falta luz no parque, tem bombas de drenagem, tem equipe de jardinagem, de segurança, e eles são pagos com essa arrecadação aí de aproximadamente R$200 mil por mês. E há um efeito de escala, assim. Cada prédio tem 5 mil metros quadrados de área privativa, isso daí dá próximo de R$8 mil por mês.
Se então em 30 edifícios são R$240 mil por mês. A gente tem expansão do UNA ali, mais uns 20, 25 edifícios. Então a gente vai ter talvez 300, 400 mil reais por mês de arrecadação para cuidar da rua para fora. Não estou falando de condomínio aqui, eu estou falando de cuidar do espaço público. E eu vejo assim algumas discussões, às vezes na esfera pública, empreendimento, o que devolve para a cidade. Eu só quero lembrar aqui de jardinagem, segurança e manutenção de espaço público, R$200 mil por mês. Fora mitigatórias, IPTU, ITBI, ISS. O UNA, ele economicamente para a cidade, de uma forma invisível, ele distribui mais do que ele aloca ali para os próprios associados pagantes, porque são milhares de pessoas frequentando todos os finais de semana. Eu encontrei um colega de Gonzaga, que eu estudei até a 8ª série, o Felipe Quintana. A filha dele estuda no Gonzaga hoje, e essas vindas a Pelotas causam esses encontros aí nostálgicos, e ele falou, minha filha pede para ir lá no Parque UNA, que ela gosta de fazer muita atividade física. E eu disse, passou uma geração aqui, e a filha dele, que não mora no Parque UNA, tá pedindo para ir para lá. Tem fotos dele com a filha brincando, pedindo para ir para lá. É um espaço público, como vários outros que a cidade tem, se orgulha. No seu tempo, acho que o UNA tem uma grande contribuição. Acho que a gente tem que fazer uma manifestação na frente da Câmara dos Vereadores para votar em algum projeto, não sei, de descontar o que a pessoa paga da associação, descontar do IPTU. É uma boa, né? É uma ideia ótima. Eu sou advogado especialista na área tributária. Os impostos, que é IPTU, ITBI e IPTU, são tributos não vinculantes. Então, o que tu paga, o Estado não tem um dever de te devolver. Tem um aspecto assim de distribuir para outras áreas da cidade. Então não adianta. Não rola. Queria te dizer que não vai dar certo. Não precisa voltar para ti, é isso. Tu paga em prol do todo e não necessariamente num bem que volta. Diferente das taxas e dos preços públicos, que a prestação e a contraprestação têm que se equivaler. Mas eu acho que, apesar de não haver esse dever de devolução, acho que poderia haver um pouco mais de reconhecimento. Eu acho que é um pouco da filosofia do lugar, né? Meio que fazer o bem sem olhar a quem, né? Eu faço a minha parte, cuido disso aqui. Se a pessoa vem de fora, tá bem. Se a pessoa vem, se é o próprio uso, né, morador ou, sei lá, o empresário que vai usufruir, não interessa muito quem vai usufruir, né? Acho que isso é uma filosofia... E acho que essas filosofias inspiradoras, talvez elas sirvam muito mais exatamente para inspirar do que para mudar alguma coisa que não funciona também, né? Também podia fazer isso. Olha que legal esse exemplo. Mas tem uma quebra de paradigma ali que é o seguinte. A gente não cuida do espaço público por um espírito benemérito, que muitas pessoas têm aqui. Tem várias iniciativas aqui na cidade. Ontem eu estava assistindo um vídeo do Banco Madre Teresa de Calcutá. Essas são genuinamente iniciativas beneméritas. Sim. Mas a Idealiza, ela enxergou que cuidar do espaço público é um bom negócio. Então, é uma coisa de ganha, ganha, ganha. Porque se o espaço público é bom, o endereço é valorizado. Se o endereço é valorizado, a gente consegue vender o terreno e o apartamento num preço melhor. Ou pelo menos mais rápido, porque ele passa a se tornar mais desejado. E eu acho que o que o UNA pode dar de exemplo, assim, é que outras construtoras passam a olhar da calçada para fora com outros olhos. Eu já vi, o ano passado, já ouvi alguns movimentos de os empresários ali do Dom Joaquim começarem a fazer um retrofit ali da Dom Joaquim, cuidarem, porque eu... Qualifica todo o espaço, né? Eu acho que com 10 anos de idade, o sonho de um pelotense era um apartamento na Dom Joaquim, para caminhar na Dom Joaquim final de tarde. E a minha mãe comprou um apartamento, meia quadra da Dom Joaquim, ali na Anchieta, e eu fui criado nesse movimento. E a única iniciativa privada que eu vi de cuidado da Dom Joaquim foi um senhor lá que planta árvores. Eu não sei o nome dele, mas, assim, voluntariamente... Ele, inclusive, distribui, né? Umas mudas, assim, não sei se uma vez por semana. É a única iniciativa assim privada que teve aí em 30 anos de alocação de capital privado em espaço público, naquele que era o espaço público mais desejado da cidade. Então, fica uma reflexão aí para os detentores de propriedades
que se os espaços públicos adjacentes às propriedades deles forem bem cuidados, eles terão os melhores endereços do futuro. Eu lembro das pessoas dizerem, o centro sempre vai ser o centro, né? O Parque Una é uma loucura. Passaram-se só 10 anos, né? E basta visitar as lojas do Una e as lojas do centro para ver o poder que tem o cuidado do espaço público no varejo, não só na moradia e no trabalho. Fabiana. Isso é uma coisa, só fazer um complemento, isso é uma coisa interessante, até acho que naquele que foi sobre a arquitetura e urbanismo, a gente já comentou isso aqui, eu comentei isso aqui, que eu fiz uma pesquisa informal e é isso, o que as pessoas mais reclamam do centro é exatamente o espaço público, né? Que as vias são sujas, falta de segurança, falta de iluminação, as calçadas, que é isso, realmente, pisa naquela lajota, ainda mais se choveu, aquilo já, né? Tem toda aquela... Esguicha, vem aquela... Então é exatamente E é o lugar que tem mais esse... investimento público. Há pouco tempo foi reformado o calçadão. É tão fácil e tão barato mudar o centro. Fico até com medo de explicar como é que faz e depois ganhar dúvida. Não tem competição. As pessoas não vão ficar só num lugar. Veio a ideia de ter uma concessionária lá, vamos vender para concessionária, a concessionária pulou fora e aí o parque começou a existir. Teve algum momento que se teve algum assim, que tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui com toda essa área, com todo esse potencial? Será que... É óbvio que empreender, ser empresário, é todo dia apagar um incêndio, né? As prioridades mudam a todo momento e ser criativo pra... Teve algum momento de disse, cara, o que eu tô fazendo aqui? Essa aqui caiu no meu colo aqui, como é que eu vou resolver isso? Eu tive um momento desses hoje. Eu vinha pela Bento ali. Todo dia tem um, então. Segui reto, fui até o fundo do Navegantes, voltei, atravessei aquela ponte ali, passando um pouquinho o Big, olhei os nossos prédios, olhei o entorno, assim, eu disse, o que a gente inventou de fazer isso aqui e aqui? E aí, eu acho que é um traço de personalidade do empreendedor. Quando eu olho para trás, parece que não era para ter dado certo. Porque o Una não era para ter dado certo, né? Um escritório de advocacia em Pelotas não era para ter dado certo. Mas quando eu estava lá atrás, eu olhava para frente e achava que ia dar certo. E eu acho que é uma coisa assim de... O empresário... E não adianta ele acreditar, né? Ele tem que convencer as pessoas que estão no entorno dele que aquilo ali é possível. Então é uma mistura assim de... boa retórica, vamos chamar assim, com credibilidade, e aí por isso precisa ser bastante honesto e trabalhador, para as pessoas acreditarem, né? Mas o Una não era para ter dado certo, e deu. E aí eu estou recebendo aqui, terça-feira, uns empresários de Recife, a gente está negociando um Parque Una em Recife, a gente está negociando um Parque Una em Fortaleza, a gente acabou de fechar um Parque Una em João Pessoa, estamos aprovando um em São Carlos, e vamos começar os primeiros prédios num que nós já lançamos em São José dos Campos. E aí, se eu for olhar para trás assim, eu tomar ideia de mudar para São Paulo, para fechar uma área em São José dos Campos, para fazer um Parque Una lá, uma cidade que tem o dobro de população, o dobro de renda per capita, o que eu tenho para mostrar é o que eu fiz em Pelotas, que é uma cidade um pouquinho fora do eixo lá do interior de São Paulo, também não era para dar certo, assim. Então, eu acho que ter um pouco, eu acho que foi a primeira frase que eu falei, assim, de ter uma visão de longo prazo e trabalhar muito, ser muito resiliente, eu acho que ter esse dínamo, assim, todos os dias de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e resolve, eu acho que é a coisa mais importante que a gente pode ter. E uma coisa que a gente aprende aí no colégio, que são os juros exponenciais, e a mágica dos juros exponenciais, né? E eu falo isso não com um olhar financeiro, assim, mas eu acho que as relações também são exponenciais, e a nossa credibilidade também é exponencial. Eu hoje trabalho bem pouco em Pelotas, né? Mas eu sigo trabalhando em Pelotas, né? Porque antes eu estava todo dia aqui e tinha uma participação societária menor do que a que eu tenho hoje, não estando. Mas é porque essas relações foram se tornando exponenciais
a marca foi passando a ser mais percebida por outras pessoas. A gente hoje diz que vai lançar uma coisa, as pessoas acreditam, porque a gente já mostrou no tempo. Formar uma marca no setor imobiliário leva 30 anos, né? A gente já percorreu aí uns 15. Em Pelotas é uma marca forte, mas assim, na maioria das cidades ainda tem que explicar quem é Idealiza, quem são os sócios, etc. Mas ao mesmo tempo, essa confiança, assim, ela gera bastante resultados e ela é uma bola de neve. Então, para todo mundo aí, se puder cobrar um pouquinho mais e enganar o cliente, ou cobrar um pouquinho menos e ganhar a confiança do cliente, a segunda estratégia, ela é, no longo prazo, ela é mais vencedora. O maior malandro é o honesto. Acabou que Pelotas virou protótipo, né? Para os outros, para Uberlândia, para São José dos Campos e para os próximos que vão vir aí. Em Uberlândia e São José dos Campos, a área tem um valor muito maior do que tinha aqui, né? Por que o Ricardo decidiu comprar aquela área, uma área baixa? Provavelmente porque era barata, né? E vocês tiveram uma ideia de potencializar o valor dela. Mas me fala um pouquinho desse paralelo entre ter feito aqui e tá fazendo lá com mais investimento, ou claro, com permuta, né? Mas com áreas mais caras, mais nobres. Quando o Ricardo comprou as áreas aqui, ele fez o que todo mundo tem que fazer. Abriu o plano diretor, estudou, viu onde é que são as áreas que é possível construir e que estão à venda. E ali, isso acho que as pessoas nem sabem, né? Ali sempre foi possível construir prédios. Só ninguém tinha comprado e interessado em fazer. E quem definiu isso foram as pessoas que fizeram o plano diretor, acho que em 2008. Ou até antes disso, não sei. Não participei dessa cena aí. Eu me formei em dezembro de 2005. Acho que não estava tão atuante. E aí se comprou, não foi pensando em fazer prédio. Se comprou para fazer urbanismo, sei lá o que, condomínio e tal. E aí sempre ficava assim, essa deixa para depois, que essa pode fazer prédio, né? Se nós fizer condomínio, talvez não valha a pena, estamos desperdiçando o potencial. Ao mesmo tempo, mas como é que a gente vai fazer tanto prédio? O que fez o UNA acontecer foi o zoneamento. E não foi a gente que comprou e mudou o zoneamento para fazer o que a gente queria. E aí, quando o UNA deu certo, a primeira vez que eu apresentei o UNA num evento nacional foi em Florianópolis em 2016. E eu me lembro que as pessoas quase debocharam, assim. Como assim vai lançar 2 bilhões de reais em 18 hectares em Pelotas? Mas todo ano eu voltava lá no mesmo evento para contar. Esse ano foi mais um prédio, foi mais 2, foi mais 3, nós vendemos não sei quantas salas, etc. Isso foi gerando um pouquinho de curiosidade no segmento imobiliário. E aí, o proprietário dessa área de Uberlândia, que é o Rafael, quando foi desenvolver o projeto na área dele, a gente sempre busca as referências, né? E o UNA virou uma referência para a área dele. E aí ele pediu para visitar. Ele veio aqui, olhou, gostou, perguntou se nós tínhamos interesse em fazer na área dele. E aí a gente olhou a área dele, era muito boa, nos interessamos. Então não foi que a Idealiza decidiu ir para Uberlândia, aí visitou as imobiliárias, comprou uma área. Não, a gente foi convidado pelo dono da área para fazer um Parque UNA na área dele. E foi uma das primeiras inserções do Parque UNA em outros lugares, outros estados? Já estão em 6 estados agora, né? 5. Não, nós 5. estamos em 6 estados enquanto Idealiza fazendo condomínios e Parque UNA. Mas Parque UNA a gente tem 3 em desenvolvimento, que é Pelotas, Uberlândia e São José dos Campos. Perfeito. E em aprovação temos São Carlos e João Pessoa. É interessante, porque hoje de manhã é um assunto paralelo, mas eu acho que tem essa mesma ideia, assim, né, de bola de neve e de orgulho de Pelotas. O meu pai começou a pesquisa das coortes, né? Isso há 44 anos atrás. Que legal. E hoje eu estava na academia e uma vizinha minha me disse assim, poxa, eu estava aqui ouvindo no rádio, estavam falando de um caso de não sei o quê, e deu o nome do teu pai de uma pesquisa que ele fez há muitos anos atrás, e eu olhei e tu estava aqui, que coincidência, né? E aí eu estava dizendo para ela, eu digo, poxa, eu fiz o vídeo dos 30 anos. 30 anos, fazem 44. E ela dizendo, eu fiz meu doutorado lá, e eu disse, que coisa legal isso, né? Porque começou com uma pessoa, que virou 2 pessoas, que virou um grupo, que virou uma salinha numa galeria,
que foi indo, que hoje é uma das maiores pesquisas mundiais, né? Então, é isso, eu acho que são coisas, às vezes, que começam e vão contaminando, né? Vão contagiando aquilo ali e acaba que já está pronto, né? Tu cria uma base que o que vem depois, tu já tem aquela expertise e um monte de gente vai saltando naquela... Não, e tem a ver com a crença também, que o Fabiano disse, né? As pessoas vão se agregando em ti, acreditam em ti. Claro, isso, exatamente isso. Porque tu fez uma coisa, deu certo, ganha uma visibilidade, vai mostrando que aquilo é forte. E, consequentemente, credibilidade, e a credibilidade é exponencial. Que aí tu consegue 1, 2, 4, e assim tu vai... Ele começou a contar, tipo, nossa, num plano completamente diferente, foi exatamente a conversa que eu tive com ela de manhã. Eu disse, que legal, né? Porque isso, os que começaram isso estão aposentados e daqui a pouco, né? Essa também é uma tendência, daqui a pouco é um projeto que pode ir muito além de vocês. E eu li um livro, acho que até aquele Feitas de Histórias, né? Que é um livro sobre empreendedorismo, assim, que é lindo. E que o cara diz isso, né? Que o grande legado que tu constrói, ele não tá nas pessoas, né? Tu estrutura alguma coisa que se tu sair, ela vai seguir, ela vai continuar. Até pensando em livro, e como a Vanguarda é nossa apoiadora aqui, me diz uma coisa. Um livro que serviu de base para te inspirar dentro do Parque Una, e uma coisa que eu quero saber é o seguinte: se tem, o que o Parque Una te ensinou que nenhum livro tu conseguiste? Se tem algum livro e o que o Parque Una te ensinou? Que o Parque Una deve fazer um livro aí já, né? Com esse... com os ensinamentos. Quando a gente decidiu lançar o Parque Una, estava na época do trabalho colaborativo, da propriedade compartilhada. Era a IA de agora, era o trabalho colaborativo da época, o design thinking. Os projetos abertos. Aquela ideia de não ter um figurão como arquiteto, ter um trabalho mais colaborativo. E tinha um empreendimento que eu acho que era da Gafisa, lá em São Paulo, que a arte dele era uma espiral, assim. E acho que era no Orkut, ou no início do Facebook. E eles diziam que eles estavam fazendo um prédio que eles tinham ouvido os consumidores, e tudo que os consumidores falaram, eles botaram no prédio. Também era aquela época que os prédios tinham 55 itens de lazer, os condomínios clubes. Então, tinha o Buda, tinha o não sei o quê, tinha o não sei o quê. E aí a gente contratou um evento na praça aqui de Pelotas, que ia ter uma dinâmica de design thinking. Nós convidamos as pessoas para entrarem nas oficinas e contratamos comida de rua. E ali o nome do evento chamou Pelotas Como Eu Quero. Pelotas, que é uma cidade, vamos dizer assim, da resistência, da luta, das universidades, um pouco descrente com a iniciativa empresarial, criou um movimento contrário, que se chamava Pelotas Como riscava o eu e botava nós, que até achei bem inteligente a marca do protesto, porque é melhor falar nós, né, do que eu. E aí nós fomos super criticados, assim. Hoje o pessoal do Madremia, que são nossos parceiros, acabaram renunciando à presença no evento porque os clientes deles eram contra. Aí tivemos que fazer comida trazendo gente de Porto Alegre. Tinha uma petição pública com centenas de pessoas assinando contra o nosso evento no espaço público. E aí trouxemos palestrantes. Uma delas era a Natália Garcia, que era uma ativista da bicicleta, e ela tinha um blog que se chamava Cidade para as Pessoas. Aí, como patrocinador, vamos dizer assim, das palestras e tal, eu fui dar uma olhadinha antes de ir no evento para não cometer nenhuma gafe, né? E aí eu notei que o blog era um pouco uma repetição da leitura de um livro que se chama Cidade para as Pessoas. E aí eu li o livro. Mas aí, assim, essa confusão que a gente criou, que a gente se meteu num vespeiro, que a gente conseguiu, antes de lançar o Parque Una, conflitar com a gastronomia local, com o espaço público, com a política, com os passantes, com as universidades. Só que essa confusão aí que deu, colocou na mesma cadeira pessoas que não sentariam na mesma cadeira.
ou pelo menos que não debateriam os mesmos temas. E eu ali conheci um livro. Conheci a Aline do Piquenique Cultural, que foi lá para dizer que o evento não podia acontecer, e até hoje trabalha com a Idealiza, com os agentes sociais lá no Parque Una, com os defensores do Parque Una. O Madre Mia acabamos nos observando por alguns anos, até haver uma relação de confiança, e hoje são grandes parceiros nossos. E aí tem um livro que se chama O Triunfo das Cidades, de um arquiteto que se chama Edward Glaser, que ele fala da importância da diversidade na cidade, de uma economia, ao invés de ser assim, indústria do carro, uma economia com muitas atividades diferentes. Isso dá um caldo, assim, uma teia que, sem saber um pouco porquê, surgem manifestações assim, empreendedoras criativas. Pelotas tem esse caldo, assim. Acho que falta mexer mais esse caldeirão e botar mais fogo, mas tem esse caldo. E eu acho que o Parque Una, ele é fruto desses conflitos. Então, é importante o conflito, né? Para gerar porque gera um interesse, de alguma forma. O que está acontecendo? O que está havendo? Mas esse conflito gera muitas vezes, uma proximidade. Seja de ideais, que tu vai conhecendo mais a pessoa. E já conheço ele, mas não sou tão próximo. Mas aí tu vai te conectando aos poucos. Pode gerar essa proximidade ou afastar. Como certamente em todos os processos acontece isso, mas só em ter essas conexões com pessoas que são muito legais, como o pessoal do Madre lá, o Raul, a Anitta, o Jorginho, todo mundo, os caras são um fenômeno da gastronomia em Pelotas. Tipo, que negócio de gastronomia que dura mais de 5 anos em Pelotas? É difícil, sabe? Tipo, é óbvio que tem outros cases também, sem dúvida, né? Mas então, os caras... Se alguma coisa me transformou no Una, foi onde tem uma confusão ali, uma divergência, eu me aproximo e não me afasto. Uhum. Porque eu acho que ali tá a fonte de conhecimento. E quando começa muita bajulação, muito elogio, eu me afasto. Porque aí tá a fonte do emborrecimento. Toda transformação passa por um conflito, né? É muito difícil tu ter uma transformação relevante em qualquer área que não passe por um... E quem que cedeu mais nisso? Tu ou quem te criticava? Depois de que o Parque Una se tornou o que é. Olhando em retrospecto, assim. Eu cedi aqui, eu mudei minha forma de pensar aqui, alterei o projeto aqui. Não, eu vou dizer assim, eu aprendi a dialogar com vários espectros de pensamento e a linguagem de vários lugares. E entendi que se não sentar e se acertar, não tem licença, não tem paz, não tem fim dos protestos, então tem que sentar e se entender. Eu me tornei mais plural no processo. E eu acho que as pessoas, acho que teriam que estar elas aqui para falar quando cederam e quando se transformaram, mas eu acho que elas, imagino, que devam ter notado que para construir precisa de construtores, né? E nós somos os braços para a implantação de ideias deles também. Então, acho que o diálogo, ele amadurece visões, mas o consenso, ele permite que elas sejam implantadas, né? Eu acho que tem um pouco também da questão de sociedade, assim, né? E de entendimento de mundo. A gente vinha de um pensamento muito competitivo para tudo na vida, né? Ou ele ou eu, ou isso ou aquilo. E eu acho que essa flexibilização, assim, acho que ela acontece em tudo. Então, daqui a pouco, até um evento desse, poxa, esse cara vai tirar o meu espaço, entendeu? Se ele tá entrando na minha área, se ele der certo, eu dou errado. E acho que isso, de uma certa forma, acho que é um momento muito coletivo, assim, e social, né? De entender isso, esses projetos colaborativos. Poxa, eu não preciso ter um arquiteto brilhando, posso ter um grupo que trabalha isso em prol de uma coisa muito maior, né? A questão do próprio mercado nosso de gastronômico, poxa, é muito mais bonito e inteligente a gente entender o mercado como colaborativo, né? Porque ninguém vai jantar ou almoçar todos os dias no mesmo lugar. Então é óbvio que as pessoas vão circular, né? Assim como tem essa questão centro ou una. Eu vou circular nos dois, eu vou circular no Laranjal, né? Eu vou circular na parte rural. Então eu acho que essas compreensões de que os ganha,
eu acho que foi uma coisa que a gente, como sociedade, foi aprendendo, foi testando e foi vendo que dava certo, né? Se eu apoio o meu concorrente, ele cresce e eu cresço também. A gente é muito mais colaborador do que competidor, assim. Enquanto sociedade, enquanto ser humano. Eu não, concordo totalmente. E me diz uma coisa assim, ó. Planejar bairro, tá? É mais arquitetura ou comportamento humano, na tua visão? Existem duas construções, a cidade física e a cidade mental. O construtor, regra geral, acha que o papel dele é construir a cidade física. É super importante a cidade física. Mas se somar a cidade mental, o poder é muito maior. Então, eu acho que a parte de comportamento, ela melhora o negócio da construção. Então, quando andam juntos, é muito melhor. Por isso que eu sempre bato, assim, nos aproximar da arte, da gastronomia, de alguma maneira fomentar a cultura, porque isso é a cidade mental, né? Falou em livros, né? Tem um francês que chama Alain Berthaud, que fala da dinâmica das cidades se desenvolve em torno do trabalho, né? E os melhores endereços são aqueles mais próximos do trabalho. Quando a gente leva trabalho para o UNA, a gente está, de alguma maneira, tornando o UNA uma centralidade, não mais um subúrbio. E quando a gente levou já 1000 salas para o UNA, olha, não sei se tem outro lugar com 1000 salas construídas, certamente não tem construída nos últimos 10 anos, mas se tem algum outro lugar com 1000 salas construídas num raio de 500 metros, eu desconheço. E isso faz o UNA ser uma cidade mental, porque as pessoas estão indo lá para consultar, para processar alguém, ou para relaxar, para viver, ou para sentir, para a questão da segurança que tu falaste mesmo das pessoas da corrida, né? Que tu estava escutando na Rádio Pelotense. As pessoas vão lá porque se sentem seguras. E isso faz parte dessa construção mental, porque tu tem um espaço físico que ele propõe para a sociedade como um todo essa possibilidade de bem-estar, de segurança, de N fatores. E aí tu juntar, né, um lugar para viver e um lugar para trabalhar, e tu pode só fazer a meia volta no lago e tudo mais. A gente nunca teve um apartamento decorado no UNA. A não ser os que estão nos prédios, né? Depois dos prédios já erguidos. Mas a gente sempre investiu muito em vender o bairro, né? Então, uma pessoa que bota um tênis e vai lá correr, na minha cabeça, é a mesma coisa que alguém que foi num showroom, deu CPF para uma recepcionista, entrou, visitou um decorado, falou com um corretor. São experiências diferentes. E eu prefiro a experiência de ter botado um tênis e correr, porque essa... A prática, né? A experiência prática. É o que a pessoa vai querer para morar, né? Um dos sucessos também de um empreendimento imobiliário é a correta avaliação de viabilidade, precificação, o que tu está entregando, o que tu está investindo, quanto vai cobrar, o dinheiro no tempo, né? E muita gente entra pelo cano nessa aí, né? E vocês fazem isso muito bem. Eu queria contar uma coisa e encaixar uma pergunta. Alguns anos atrás eu estava em São Paulo, lá, fui na sede da Idealiza lá, e tive a sorte de presenciar uma reunião do Fabiano e do Ricardo, falando com 2 pessoas que trabalhavam com eles na época que prospectavam áreas. Hoje em dia as áreas vêm, né? Na época eles prospectavam áreas. E eles tinham, sei lá, 10 áreas para mostrar ali. Colocava a área, dizia quanto que o cara tá querendo, a localização, e eles já diziam de cara, não, essa não. Era assim, os segundos eles diziam se servia ou se não servia. Porque deve ter uma matemática, uma formulazinha já pronta na cabeça que vocês de cara já sabem se é viável ou se não é. Fala um pouco desse pensamento, assim. A área de novos negócios numa incorporadora e loteadora, ela é um funil. Não é um cone. A gente olha 300, 400 áreas num ano, dá a proposta em 4, 5 e fecha 1 ou 2. Se a construtora está olhando 50 áreas e fechando 20, ela tem certeza que está fazendo maus negócios. Então, prospectar muito, ser muito disciplinado e entrar só em boas áreas, com bons parceiros, em bons negócios, é um pouco o segredo de a gente ter feito bons negócios.
Então, depois que coloca para dentro, são 20 anos de trabalho. E 20 anos de trabalho num mau negócio deixa a empresa estagnada por 20 anos. Então, nós somos bem disciplinados. Eu costumo dizer assim, quantas pessoas tem querendo que o preço aumente no dia do lançamento? Uma, né? Sim, só e que diminua. Umas 2.000, né? E tem 2.000 com o seu argumento, né? Um mais sedutor que o outro. Não, mas fecha, porque aí tu vai ter marca, e aí vai andar mais rápido, e depois vai ficar mais fácil, não sei o quê. E a gente tem uma tendência, assim, a querer agradar o interlocutor, né? E aí o seu incorporador mais festejado pelas imobiliárias, né? O que paga mais comissão e vende mais barato. Isso te gera alguns anos de euforia, né? Só que a construção civil é uma atividade de 15% de lucro. Vou fazer uma pergunta aí. Quem já reformou uma casa, ou construiu uma casa, ou reformou um apartamento? Se tivesse vendido na planta com 15% de margem, vocês iam quebrar ou iam ganhar dinheiro? Não, reformar e vender depois? Se vocês vendessem para um consumidor... Sim. Por 15% a mais do que vocês achavam que iam gastar, vocês iam quebrar ou iam ganhar dinheiro? Quebrar, óbvio. Então, tem que haver uma disciplina muito grande, porque quando a gente vende lá um edifício, aquela coisa glamourosa, 100 milhões de reais, bom, tem 15 milhões de reais de lucro. Sim, tudo bem. Se vender 100% dos apartamentos, construir no prazo, dentro do orçamento e receber. Qualquer coisinha que andar diferente disso... desanda o merengue. O fulano vendeu 70% do prédio. Sucesso absoluto. Não, 0% de dividendos, né? Se a margem é 15%, ele vendeu 70%. E aí ele vendeu 100%. Aí, quando ele entrega o prédio, 15% de extrata. É 0 lucro também. Então, assim... fora a inadimplência, né? O Ola a gente lançou faz 10 anos, né? Eu acho que tem 4 apartamentos. Não sei quantas vagas disponíveis. Então, assim, até aquele dinheiro realmente virar dividendo, lucro, é muito tempo. E aí a gestão desse fluxo de caixa, ela é muito importante. E aí, poxa, a pessoa já tem que entender de obra, né? Aí tem que entender de marketing. Aí tem que ter livro de entender, dialogar com as divergências. Tem que entender o comportamento humano, que é a coisa mais difícil do mundo, que a gente pode passar 10 encarnações e não vai conseguir. Não vai. Aí tem que se dar bem com as imobiliárias. Aí tem que pegar um microfone, tem que ser empolgante. Ao mesmo tempo tem que sentar no contas a receber e ser duro. São tantas habilidades necessárias para uma incorporação imobiliária que só a gente olhar o histórico assim, na cidade não são muitas pessoas que duraram muitos anos, né? Então, ao mesmo tempo que é muito intenso, assim, se fala em valores muito grandes, esses valores são muito fáceis de nos dominarem o ego, assim, a gente começar a acreditar nas coisas que a gente fala e se perder um pouco no caminho. Então, é muito difícil, assim, manter saúde mental empreendendo na atividade de incorporação imobiliária por muitos anos com larga escala. E eu não digo que eu tenho essas habilidades, mas é por isso que é bom ter sócios complementares. Eu tenho vários sócios e cada um tem um pouco dessas habilidades necessárias. Eu tenho algumas mais do que eles e eles outras mais do que eu. Eu não entendo nada de obras, por exemplo. E fazer tudo isso com escala sozinho, eu não sei se alguém já conseguiu no Brasil. Então é um ponto de reflexão. A gente quer fazer um episódio com o Lucas e com o empreiteiro que fez a casa da Flávia. Porque o cara prometeu, sei lá, quanto tempo que ele prometeu e quanto que ele entregou? 18. Prometeu em 18. E entregou? Entregou em 6. Não, 8. 8. Caraca! Então, a gente quer chamar os dois aqui para falar de cronograma, de planejamento, que é importante também na indústria criativa para qualquer tipo de projeto. E dessa vez não fui eu que acelerei, porque a primeira casa que eu construí, eu acelerei. Era 24 e eu fiz entregar em 10. Mas fui eu que puxei. Vamos, esse bora. Outro não, esse foi ele. Eu tenho uma pergunta para fazer pro Cuca.
Eu ia fazer uma casa em 1 ano, fiz em 4. Mas é o padrão. O padrão Lá é em São esse. Paulo eu ia reformar um apartamento em 4 meses, levou 18. Ah, É o padrão. foda. É que não é o Lucas que tá fazendo pra ti, não. Cuca, qual é o desafio? Quanto tempo tá com o Parque Una e junto com a Idealize em projetos, assim? A gente começou na finaleira lá do Lagos, quando o Ricardo queria vender os lotes dele como permutante. Então, quando é que foi isso, Fabiano? 12, 13, 14 11, anos? Acho que 11. Um ano a mais pra ti só? 2011. Foi lançado em novembro de 2010. E aí ele vendeu tudo, em seguidinha já veio os do Ricardo. Então 15 anos, né? 15 anos. Me conta, assim, comunicar projetos grandiosos como esse, assim, em Pelotas, ou até mesmo ir para outros lugares. Em termos de comunicação, quais são os desafios para uma agência de comunicar um produto como o Parque Una? É muito fácil. É só falar o que eles são. Produto bom, vende Produto bom, fácil. difícil é quando chega alguém lá que não tem conceito, que não tem, que as coisas estão tudo envesadas. E no caso deles deve ter As pessoas não sabem o que estão fazendo às vezes, não tem uma visão de longo prazo, sabe? Aí que é difícil. E no caso deles, eu acho que tem uma outra vantagem em termos de comunicação, que tem sempre uma novidade, né? Ah, sim. Então tem um prédio Fato novo, novo, aí tem vira. fato novo sempre. Porque aí tu tem sempre um pico de interesse novo para isso, para comunicação. Acho que o mais difícil é tu fazer, né? Tu pegar uma empresa que não tem muita novidade e tu fazer, porque tu tem que criar pico, né? Se ele mesmo traz os picos, é uma coisa interessante. A gente faz produtos e a gente produtos. faz também um institucional da Idealiza, né? Claro que aí vem um show, aí vem uma palestra, né? Daí tem todo o cotidiano ali que Os também eventos dos 10 anos foram Sim. muito legais, assim, ocupar cada vez mais ali o espaço. Olha eu respondendo pelo Cuca. Mas tem uma outra coisa também. A Incomum é bastante ética na comunicação. E é algo incomum no segmento de publicidade. Porque... Aí que tristeza, né? Ouvir isso. Mas eu sei, concordo também. Tá bem. Eu acho que a maioria das pessoas entende o marketing como a arte Porque na de enganar os construtora outros. também. Porque na construtora também, né? É difícil tu achar alguém honesto, infelizmente. E o mercado da construção civil, ele costuma ser culturalmente muito pobre no marketing. Então são campanhas baseadas em promessas impactantes. Todas iguais. Tudo meio clickbait, assim. Não vou falar as frases para ninguém identificar as coisas que eu estou criticando aqui, mas o autoelogio, a promessa forte para chamar atenção, mas um pouco descomprometida com o longo prazo, e a Incomum nunca nos provocou nesse sentido, assim, porque é uma coisa sedutora também, né, fazer uma promessa forte. E a gente acaba dedicando bastante tempo assim, nesse entendimento para falar a verdade de uma forma interessante. E aí eu acho que tem bastante aí dos valores pessoais aí do Cuca, da Estela, de todo o time da Incomum também, que nos fazem também ser mais éticos. Legal. Agora, no final do ano, a gente fez uma pesquisa, né? Que a gente queria saber por que os nossos clientes estão com a gente, né? Então, a gente vamos comparar os valores dos clientes, né? Então, a gente fez em três perguntas com 10 opções de valores em cada uma delas. Tipo assim, com o público interno, como é que é a tua marca? Que valores que a tua marca tem com o público interno? Que valores tem com o público externo? Que valor que tem com o produto? Aí elas marcaram e tal, e nós vimos as confluências, né? Aí a nossa mensagem de final de ano é baseada nisso. Por que a gente tá junto? Né? Não é por coincidência. Porque a gente tem afinidades, né? Claro. Porque se dentro de uma empresa é preciso, né, ter esse fit cultural, entre as empresas também né? É isso. E entre as relações todas. Se a gente também não tem valores compatíveis, chega uma hora que um discorda do outro e... Mesmo sendo corretos, às vezes não é o suficiente, né? Mesmo sendo honestos, às vezes não é o suficiente também. Se não pensa parecido, se não tem isso, os mesmos valores... A gente tem aqui um bloco dentro do nosso programa que vocês ligam pra gente, só que como vocês estão aqui hoje, não vai ter ligação, mas eu tenho uma pergunta pra fazer, que é com base no que a gente conversou no começo do nosso episódio, tá? Que é Una Pergunta. E o Una Pergunta pra quem? Pro Fabiano, olha aí, ó. E Una aqui, responde. Una responde hoje, olha aqui, ó. Então o que tu achas que os investidores do centro deviam fazer para revitalizar o centro? E eu sei que tu disseste, eu não vou dar muito spoiler aqui, porque senão daqui a pouco o centro vai estar competindo com o Parque Una. Mas de uma maneira geral, assim, né? Com base no que a gente conversou. Qual é a tua visão? Existe um projeto de lei federal que trata
dos Business Improvement Districts, que nada mais é do que fazer uma licitação, aliás, um plebiscito numa região, se as pessoas querem ou não formar uma associação e arrecadar de forma compulsória, obrigatória, para cuidar daqueles espaços públicos. É uma forma de revitalizar lugares que já são construídos. Porque fazer uma associação e todo mundo que comprar imóvel ali aderir à associação como condição para comprar o imóvel, tu consegue ter associação. Mas fazer uma associação no centro, sempre tem um que quer e um que não quer. E se tem um que não quer, o que queria já não quer mais porque não vai pagar para o outro se beneficiar e se locupletar sem causa. Nós temos um deputado federal, Daniel, da TV, podia marcar uma reunião com ele para dar uma olhadinha nesse projeto, ver se ele é simpático com a ideia, tentar aprovar essa lei, fazer esse plebiscito no centro, tornar compulsório o pagamento de uma associação para cuidar dos espaços públicos do centro, investir esse valor, jardinagem, segurança, placemaking e manutenção de imobiliários públicos, e eu tenho certeza que o centro vai explodir, porque o centro é muito legal. E ele tem história, tem estofo cultural, tem coisas que no varejo levam 100 anos para conseguir se formar, que é uma loja tradicional na cidade. Eu me lembro que eu fui visitar em Lisboa, lá, a área do Chiado. Aí tu entra, tem uma loja de chapéu desde 1800 e não sei o quê. Cara, isso é muito legal. Ao mesmo tempo, eu fui para Copenhague e comecei a visitar uns bairros planejados novos. Aí tu via, assim, uma loja novinha, cheirando a novo, com um cara vendendo pizza ali. É mais legal o chapéu lá, né? Só que leva 100 anos para formar aquilo. Até ficar o cara do chapéu, acho que devem ter circulado ali 100 pessoas que iniciaram e saíram de lá. Então essa depuração, assim, essa seleção natural, o centro já tem, né? E é uma coisa tipo um formigueiro, assim, um tecido orgânico, leva tempo para se formar, mas se jogar um veneno ali, ele morre rápido também, né? Então leva anos para formar e tem que cuidar. E eu acho que o centro tem isso. Tem moradias baratas, tem aluguéis baratos, tem lugares tradicionais e está faltando essa articulação que o público não vai conseguir fazer porque é impopular investir no centro, onde estão os especuladores imobiliários, os donos das lojas, e os donos das lojas não conseguem se articular por essa questão aí de se um não topa, os outros já não vão. E eu não sei, eu acho que com 500 mil por mês se resolve o centro. E 500 mil por mês foi tirar dos aluguéis ali, ou somar nos aluguéis é nada. E tá bem fácil de fazer isso, porque o centro tem poucos donos. Tu acha que 50% do centro tá na mão de quantas pessoas? No teu chute, quanto tu acha? 50%? 25 pessoas. Então tá fácil de fazer isso aí, né? Caraca! Eu não tô afirmando, né? Não, vamos trazer todos aqui. Vamos trazer todos aqui. Vamos convidar todos pra na salinha aqui. E vamos fazer eles. Mas é que interessante pensar que, primeiro ponto, 500 mil, caraca, é um monte de grana, $500 mil por mês. Mas não é nada. Se tu for dividir entre todo o centro, dá menos que 1,35 que o UNA cobra hoje por metro. Só que aí quando tu detém grande parte do centro na mão de poucas pessoas, se torna um valor alto para elas. Mas essas são as que mais ganham com o centro. Exatamente. Para elas, imagina o que vai valorizar. Não, isso sai do inquilino. Perfeito. Isso sai do inquilino. Não, e outro porque ponto. Porque é essa lógica. Melhora o meu valor de metro quadrado. Melhora mesmo. Tu fomenta o meu valor de aluguel, enfim. E uma das coisas que a gente mais escutou aqui dentro dos nossos episódios é a questão do turismo dentro da cidade, que é uma cidade que tem muito potencial, mas que é abandonada, que a gente escutou muito diversos programas. Se tu tem um centro que com as próprias organizações do bairro, ele já se retroalimenta, tu estimula muito mais o consumo dentro do centro. Isso aí seria porque muito realmente legal. Tem essa coisa, isso aí é um dever do poder público. Mas é isso, infelizmente a nossa sociedade tem tanto problema de educação, de saúde, de saneamento, que isso não vai chegar lá na calçada do centro, na iluminação do centro, a verba, né? O governo mas de uma forma expressiva, tu acha que chega? Não, reformou todo o calçadão. Não, sim. Experimenta reformar o UNA lá, ver como é que vai ser
a chiadeira. E teve a função das iluminações, e eu sei que agora eles limpam também, né? Não sei se já era, enfim. O CDL fez limpa aquele trabalhos. calçadão, daquele coisa dos pombos o tempo inteiro. Os natais, acho que eu vi o Renzo, esforço. acho que foi no DDD 53, comentando quanto o CDL investiu por muitos anos no Natal, no centro. Só que é o seguinte, né? Não basta bom urbanismo, boa zeladoria, a gente precisa de grana, né? Cidade precisa de grana, capacidade de consumo. Não adianta ter só bons espaços se nós não temos Sim, uma Natal que as pessoas tenham dinheiro para comprar, né? Poder aquisitivo. Eu não sei, às vezes me dá vontade de... Eu gosto da minha cidade, né? E aí, às vezes, a gente fica naquela assim, vou ajudar. Aí, aquele ajudar te consome, né? A última vez que eu resolvi ajudar, eu fui pro Sinduscom, e aí tu começa a te envolver um monte de pautas que te consomem, e ao mesmo tempo te frustram, porque na iniciativa pública tu não consegue realizar as coisas com a agilidade que tu gostaria, não consegue ver os resultados. Mas eu visitei Chapecó, e a prefeitura fez um distrito industrial público. Cara, acho que com 20 milhões de reais, Pelotas abre umas ruas, aí faz uma estação de tratamento de esgoto, gera aí uns 50, 60 terrenos para tô falando doar, para alguém que queira instalar uma empresa. Um lá reforma carroceria, o outro faz salame, o outro faz doce. É gente que não tem muita grana, mas se ganhasse um terreno, talvez começasse a construir um galpãozinho e tal. Eu acho que em 15 anos tem mais 50, 60 empresas com 15, 20, 35, 50 empregos cada uma. E é um investimento, aí olhando sob o olhar empresarial, que gera bom retorno para a cidade. O que não falta é terreno baldio na cidade. Apesar da Câmara estar querendo comprar um. Pega esse dinheiro aí que vou gastar comprando terreno, abre rua aí para 50, 60, 70 novas terrenos, empresas. E aí doa, que nem doaram para a Associação Rural décadas atrás, que agora é um assunto que está aí na cena local, doaram um terreno para fazer uma associação rural com algumas condições resolutivas, que se a finalidade fosse deturpada, cancelava a doação. Por que não fazer isso com a iniciativa privada que quer empreender na cidade? O fulaninho lá desenvolve bactérias para estações de tratamento de esgoto. Eu vi uma empresa dessa assim em Chapecó. Meia dúzia de alemãozinho ali, colono, montaram um negócio, um galpãozinho de 600 metros quadrados, aí já tem um carrinho alugado e não sei o quê. Passa 10 anos, é uma empresa com 50, 60 funcionários que está exportando e tal. E não é difícil fazer isso. Já pega o Sebrae, né? Faz uma orientação toda ali de negócio. Tem um potencial criativo muito grande aqui na nossa região, pelas universidades, né? De formar muitas pessoas que saem daqui. Porque não? Isso aí é uma forma de também reter grandes talentos aqui na nossa região. Porque aí tu disponibiliza o terreno, tu diminui IPTU durante X tempo para que seja reinvestido depois dentro da cidade, whatever. Pensar em iniciativas que tu consiga fazer com que as pessoas, os talentos fiquem aqui. É uma ideia também. Quanto que tu imagina que uma área, antes de ser incorporada, ser construída um prédio, não, ao contrário. Quanto que um prédio aumenta Valoriza. O valor de... Não, quanto que um prédio aumenta, no Parque Una, aumenta o valor de IPTU daquele solo ali? Muito. Porque tu não divide dos outros. Tu Sim, só não aumenta. é que tu pega o terreno e compartilha o IPTU, tem não. 10. Não, aí conforme vai aumentando o número de prédios, vai diminuindo o IPTU. Não. Claro, pega o terreno de um prédio, vai bota aumentando 200 apartamentos. É o índice de área privada, né? Mais a valorização que tu fez ali. Eu vou tentar levantar uns números aqui de cabeça, tá? A área que hoje existe ali, o Lagos de São Gonçalo, se não existisse o Lagos, ia ser ITR, né? Não ia pagar IPTU. Ia ter 5 porcos ali, 10 ovelhas e 20 vacas e não ia pagar IPTU. Hoje paga, acho que uns 5 mil reais por ano. Por lote. Nos terrenos, talvez um pouco mais, uns 6, 7, 8 nas casas. E são 365. No Veredas mais 454, no Alphaville mais 550. Eu acho que entre Lagos, Veredas, Alphaville, Riviera e Estância do Laranjal,
talvez uns 10 milhões de reais por ano de IPTU. Eu acho que o IPTU arrecadado no município como um todo, eu não tenho esse número muito presente, mas eu acho que é algo na casa dos 200 milhões por ano. Talvez um pouco mais. Então, essas coisas aí dos últimos 10 anos aumentaram 5%. Uhum. O Parque Una, eu não sei quanto é que estão os IPTUs dos apartamentos lá, mas assim, eu acho que pelo menos uns 5 milhões por ano o Una já arrecada, tendendo a ir para 15. Então, talvez já dê 15% da arrecadação de IPTU num universo aí de 15 anos, talvez 20. E é exatamente o dinheiro que eu falei que precisava para fazer um distrito industrial para gerar mais 20 daqui a 15 anos. O município pode ter um olhar de mais-valia, assim, para o seu patrimônio, né? Ele, quando vai alocar os recursos, não deveria ser só pensando em agradar, tirar uma foto, encantar alguns interlocutores e pensar num voto, né? Poderia ter uma justificativa, e acho que compete assim ao eleitor cobrar esse comportamento, ou eleger pessoas com esse comportamento, mas a gente, já que tem pouco, né, não deveria ficar só fazendo graça com uma coisa meio pobre, populista, assim, pobre eu digo intelectualmente, culturalmente, de só querer fazer agradinhos, né? Vai ali, eu acho que o Brasil, de uns tempos para cá, está sendo gerido à base de emendas parlamentares, né? E quem tem mais deputados tem mais emendas, mas são investimentos assim, veio 100 mil da deputada não sei o que para fazer uma estátua, aí vai, fica tirando foto daquilo, né? Uma semana. Aí veio 200 mil pro Festa de Réveillon, veio 100 mil para Santa Casa, veio não sei quanto para não sei o que. Não tem muito um olhar assim estrutural, assim. Temos 50 milhões no ano. Pessoal, não vamos ficar fazendo graça aqui, emenda de vereador. Todos os vereadores têm emenda. O prefeito nem conseguiu pagar as emendas dos vereadores. Agora estão falando impeachment porque o prefeito não conseguiu pagar as emendas. Uma Câmara Municipal detém 5% do orçamento do município. Acho que a população nem sabe disso. Por isso que todo ano sobra dinheiro da Câmara e a Câmara faz um gesto generoso de devolver para o prefeito. É porque a Câmara fica com 5% do orçamento público. E esse é o teto constitucional. A Câmara não necessariamente precisaria deter 5%, ela poderia deter 3%, 4% do orçamento do município, mas ela detém 5%. E sei, quando eu começo a entrar nesses temas assim, eu entro num misto assim de tristeza e de não acreditar, sabe? Porque eu não consigo, e acho que não é meu papel aqui ser pessimista, mas eu com 20 anos achava que ia mudar o mundo, né? Com 40 eu tô querendo resolver os meus problemas, que os do mundo eu já sei que eu não vou resolver. E eu acho que isso é um pouco... Mas tu acaba resolvendo fases da vida. Um pequeno mundo. Quando tu cria possibilidades, que é uma cidade mental, tu traz soluções para pequenas. Pode ser que... E inspira. Né? Isso eu acho um ponto bacana. Mesmo sendo pessimista, é otimista através dos resultados, assim. Mas eu acho que é muito mais, eu acho que no entendimento tu tem uma ideia muito macro e depois tu te dá conta que no micro tu também muda, né? E que onde o teu braço alcança muito mais no micro do que no parece que a coisa pública quer nos manter meio que reféns, assim, daquela bênção. Vou dar um dinheiro pro Réveillon, pra festa. Cara, tem que criar as possibilidades para que as pessoas se desenvolvam por conta própria, senão o negócio não é sustentável. Mas eu não quero com isso criticar algum gesto de algum político, porque quando a gente se coloca no lugar deles, talvez não consiga fazer algo melhor, né? Ou talvez nem se eleja se fosse fazer algo diferente. Né? Não, sem dúvida. Então, é uma coisa meio de não acreditar no país, assim, uma coisa meio triste mesmo. E a solução acaba sendo muito mais uma mudança cultural, que obviamente é difícil, né? Porque também já se tá nessa roda há muito tempo, é difícil que essa roda comece a girar de uma forma diferente.
É só pensar na escala do condomínio. É fácil gerir os recursos condominiais. Imagina os municipais e os nacionais e os estaduais. É bem isso. Tu pega um síndico que tá lá, meu Deus. que não ganha nada, Perfeito, né? Que tá lá fazendo lá no Alphaville mesmo no amor. Eu ouvi E alguém reclamam dizendo dele o dia inteiro. que o objetivo do síndico é diminuir o preço do condomínio. Não, o bom gestor é o que economiza. E não Esse o é o que faz o que mantra tem que dos fazer, síndicos. né? Horror. Sempre que troca a gestão é o seguinte: quanto é que tá a jardinagem? Vou lá negociar. Quanto é que tá a segurança? Vou lá negociar. Pega as cifras mais altas e quer baixar, né? Tá, mas isso não é gestão, não é só fazer isso. Né? Isso é uma das etapas. Que tipo de cidade que tu acha que, com o Parque Una, e tu tá levando para outros lugares, mas que tipo de cidade tu acha que tá construindo para as próximas gerações? Pegou. O Parque Una é a cidade possível. Porque é uma cidade que se resolve com seus próprios moradores e não espera por ninguém. E os condomínios fechados são a cidade individualista e uma reação a uma descrença que a cidade vai funcionar. O condomínio fechado é muito mais popular, muito mais fácil de vender e se ganha mais dinheiro e mais rápido. E o Parque Una é mais lento, é mais difícil, um projeto de muito mais longo prazo, com muito mais dificuldade assim, de gerir o dia a dia, mas mais assim, mais recompensador intelectualmente, vamos dizer assim, e eticamente. E às vezes assim as pessoas olham o Parque Una como uma coisa um pouco elitista. Eu não tenho receio de fazer mais mistura de classes sociais. Eu já entendi ali no dia a dia que as pessoas convivem bem. Ao mesmo tempo, tem algumas equações econômicas aí que tem que se resolver para conseguir fazer que isso aconteça. Porque um empreendimento Minha Casa Minha Vida dentro do Parque Una não paga nem o que a gente gastou em asfalto. Então, se daqui a pouco tivesse no planejamento urbano algo que pensasse nos zoneamentos com as classes sociais mais misturadas e no ponto de largada, na equação inicial, lá quando a gente vai fazer a proposta para o dono da terra, a gente já partisse com esse olhar, daria para fazer até um Una mais popular ou mais misturado. E eu gosto de lidar com temas mais complexos, assim, gosto mais de construir Parque Una. E eu procuro me desafiar, assim, uma coisa, não sei se é meio quase que autodestrutiva, porque quando a coisa fica fácil, eu quero uma mais difícil. Parece que eu tô sempre querendo me ferrar. Esse é o perfil do criativo. Esse é o perfil do criativo. Ele nunca chega no lugar, quando chega, dizer agora. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade, pensando, o que tu quer? Eu quero dar aula. Com 23 anos, eu comecei a dar aula, e agora o que eu quero? Porque se o que eu queria eu já tenho, eu tenho que querer outra coisa. Como é que eu vou querer uma coisa que eu já tenho? Eu preciso querer outra. Agora tu quer o TinoCast. Viu? A gente nunca tá satisfeito. A gente tava falando antes de começar sobre inteligência artificial, que tu usa bastante. Diz um pouquinho aí como é que tu usa, pra que tu usa. Eu uso pra tudo. Tudo mesmo. Converso muito com a inteligência artificial. Eu acho que quem não entendeu ainda que ela tem uma capacidade de levantar dados e organizar para a gente pensar mais rápido, não vai ter a mesma capacidade de processamento de dados que quem entendeu tem, né? Ao mesmo tempo, ela não é muito criativa, às vezes ela não conecta os pontos, é meio pasteurizada. Basta ver os textos, assim, né? Tu tá no Instagram ali, tu já sabe o que é, o que não é inteligência artificial. Talvez isso mude um pouco. Mas eu também noto uma exaustão mental coletiva, assim, né? Eu acho que... Não sei se vocês assistiram aí agora os episódios do Stranger Things. Aquela coisa meio nostalgia anos 90, assim, né? Sentar, jogar um RPG no sótão de casa. Andar de bike no bairro. Eu acho que essa versão analógica, assim, de nós, e nós somos analógicos, né? O homem é um bicho, né? Analógico. Eu acho que isso vai logo voltar à moda, assim. As pessoas
vão notar que não é saudável mentalmente estar tão conectado. E eu acho que os bairros planejados casam bem com essa reação aí que imagino que deva acontecer, de as pessoas descerem para ir no boteco, botarem um tênis e correrem, passear com o cachorro, fazer um eventinho da comunidade ali, da confraria do bairro. E isso é o anti-IA, né? É o detox da IA. Só que esse ponto de equilíbrio aí eu acho que é o desafio das próximas gerações. Eu falei pro ChatGPT que tu vinha aqui e aí nós temos uma pergunta que ele formulou para ti. Vamos ouvir. Como ele é teu amigo. Existe ponto de retorno quando uma cidade erra demais? Ou toda cidade pode ser reinventada? Reinventada. Retorno. Posso usar aqui para responder? Não, eu acho que toda cidade pode ser reinventada, porque a capacidade de criação do homem, assim, de trabalhar com o uso da tecnologia, ela é em qualquer lugar do mundo, né? E quando as condições, assim, sociais, no sentido de as pessoas se aglutinarem para o trabalho, acontecem e elas cooperam, assim, de uma maneira produtiva, elas são capazes de tudo. Eu acho que, apesar das dificuldades logísticas que Pelotas tem, e que são menores do que foram no passado, né, por conta do nosso aeroporto ter mais opções de voo, agora tem para Congonhas, e as nossas pistas serem duplicadas para Porto Alegre, que antes não eram. Nós temos uma população grande, né, de 350 mil habitantes, com muitas universidades. Eu acho que se a gente consegue, nesse ambiente aí de divergências, alguns clusters assim que se agrupem e produzam de uma forma mais consensual, acho que Pelotas pode criar grandes coisas, pode ter o seu cluster industrial começando, pode ter sua indústria criativa, que às vezes parece que vai, às vezes parece que não vai. Eu já investi no Una Makers, né? Que era para aproximar as universidades, e visitei, e vai e volta, e vai e volta, e eu não consegui fazer muita coisa, mas tem esse caldo aí. Hoje a Idealiza tem muitos pelotenses trabalhando fora de Pelotas, porque tem boa mão de obra aqui, né? E pessoas que querem ter mais oportunidade profissional, ganhar mais e que aqui trabalham produzindo bem e ganhando pouco, né? Então, Pelotas é um celeiro aí de exportação de capital intelectual. É possível, é difícil, dá trabalho, precisa de divergências e consensos bem intencionados com pessoas com boa formação. Me apareceu um vídeo no YouTube daqueles aleatórios, assim, que fala sobre o mundo, uma cidade no mundo, não sei. E aí era assim, uma cidade lá no norte, assim, no polo ártico lá, que todo ano um lago congela, os caras têm umas máquinas que cortam o gelo em uns paralelepípedos gigantes, assim, eles empilham esse gelo em grandes montes, cobrem esse gelo com alguma coisa meio térmica, para que no verão eles construam uma cidade inteira de gelo com iluminação e viram uma atração turística. Que eu imagino que no inverno é menos 40 graus e no verão é menos 5 graus, não tem assim? Tu acredita? Aí eu fico pensando, mas as Pelotas fosse essa mobilização? Cara, é um negócio surreal. Eu não me lembro que país é, cara. Deixa eu te falar, até já mudando de assunto, mas vocês estão fazendo um podcast lá no Una, né? Me conta esse desafio de 2026 aí, da onde veio essa ideia, o que vocês querem fazer agora? Eu tô montando um podcast, vai se chamar Sem Fachada, e no sentido assim de ter conversas francas e sem altos elogios, para entrevistar atores do mercado imobiliário com conversas francas. E não tenho grandes ambições. Acho que a primeira ambição é eu organizar minhas ideias e ter conversas que me satisfaçam, assim. E aí eu espero que, se as pessoas gostarem dessas conversas, esse assunto aí ganhe. Talvez cheguei no episódio 73, como o do TinoCast. Mas 73, lá, né? Um por semana. O meu desafio inicial é um por quinzena. Aham. Mas não estou muito e já tem alguma ideia otimista por enquanto. de espaços, assim? Vai usar
todo o cenário do Parque Una de Pelotas. Não é Pelotas, é em São Paulo. Não, vai ser gravado na sede da Idealiza em São Paulo. Ah, vai ser lá na sede de São Paulo. Sim. E é tu e mais uma pessoa ou como é que você vai montar? Eu e um entrevistado. Tete a tete. Isso. Um empreendedor como tu, falando a língua de vocês dois. Para um público empreendedor também. Isso. Nossa. E pode ter itinerante, porque como tu viaja e tem outros parqueunas também. Mas e os equipamentos? Bom, aí tem que alugar o home studio. Não. Mas tipo, se for vir pra Pelotas, dá pra produzir lá dentro do... Porque é legal, né? A localidade, né? A Sim, inserção. pode fazer em Uberlândia, em São José dos Campos. Exatamente. Com players Viu? do mercado. Já tem... Aqui jogou... Não, porque, pô... E aí tu expande cada vez mais, tu abre mais portas, né? Eu ainda não sei o que vai acontecer. O meu primeiro objetivo é gravar o primeiro e ficar legal. Se isso ficar legal e eu curtir, gravar o segundo, terceiro. Já vi esse filme. Não sei como termina, mas Eu não ali sei. o meio Eu tô na segunda temporada. E o que motiva vocês a continuar? Continuar. Bons papos, eu acho. Eu acho que é bem isso. Conversar com gente diferente. E cada vez mais trazer pessoas que invisíveis, que têm uma relevância para Pelotas dentro do cenário delas, e trazer mais pessoas que já ganharam notoriedade e vir conversar com a gente, né? Como a gente já conseguiu com algumas pessoas, e a gente, ao longo desse ano, a gente quer mais. E mostrar para as pessoas, ao meu ver, né? Mostrar para as pessoas locais que tem gente boa aqui, tem potencial aqui, e não só para quem está aqui se formando, mas para quem está empregando também, que é tipo, pô, vou investir em Pelotas. Vou voltar a investir como teve Conrad Kane, como teve a G2 durante um período de agências. E eu falo por ser designer, né? Acho que para mim é um estimulante. Assim. E muito assim, eu acho que dessa questão de ser relevante para um mercado que é pequeno, mas também poder inspirar e poder mostrar todo esse potencial de Pelotas dentro da indústria criativa. Eu acho que é isso. Fazer Pelotas se enxergar e se acreditar, né, como realmente um polo criativo e potente. Um lugar criativo para morar, trabalhar e se divertir já tá pronto. Viu? Aí, garoto! Cara, quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu tempo e por acreditar na nossa iniciativa, que são empresas como o Parque Una que incentivam e estimulam o mercado local e fazem com que iniciativas como essa perdurem e sigam cada vez mais, porque a ideia e o desejo nós temos, mas a gente não consegue dar conta sozinho, então ter apoiadores como o Parque Una, né, como em teu nome, nos motivam cada vez mais. Então, muito obrigado. A Idealiza patrocinadora de vários veículos de comunicação. A gente foi o primeiro patrocinador lá do DDD 53, a gente patrocina o Amigos de Pelotas, o A Hora do Sul, o TinoCast, e em primeiro lugar porque eu sou audiência e gosto, né? E às vezes a gente pensa assim, minha marca vai aparecer, eu vou vender mais e tal. O meu olhar é um pouco diferente, assim. Eu acho que uma cidade sem uma imprensa, e podcast é um pouco imprensa, né? Aí ela cai na mão do populismo mesmo, né? Assim, esse espírito livre, assim, de falar coisas e mostrar coisas é importante para a cidade se desenvolver. Eu financio nesse espírito, assim, né? Eu vejo como é difícil fazer uma imprensa num momento, assim, que as verbas foram capturadas por Meta, por sei lá mais o quê, e a comunicação local ela é bem restrita, né? Só que se a gente falou aqui em acreditar na cidade e tal, tá um pouco nesses debates acontecerem, essas pessoas se encontrarem e essas iniciativas acontecerem. Então, vocês estão dando a contribuição de vocês, que é muito maior do que a nossa, como Idealiza, porque vocês estão dedicando bastante energia, equipamentos, tempo, e a gente, de alguma maneira, está só dando uma endossada e uma empurradinha junto. Isso aí. Valeu. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas região. Esse foi o Fabiano Demarco. E até a próxima com muito mais TinoCast. Beijos de luz. Gostou do meu beijo de luz hoje?